Querida igreja, boa noite. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Boa noite ao coral. Lindo coral que Deus tem nos dado aqui na IPN. Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para a meditação na sua palavra. Senhor, obrigado por essa noite, pelos louvores a Ti entoados, pela comunhão que temos uns com os outros, como irmãos, como povo do Senhor. Te louvamos porque é o Teu amor que nos congrega, o Teu amor é quem nos une, o Teu amor é quem nos faz um em Cristo. Louvado seja o Senhor. Nos abençoe agora, Pai, na meditação da Tua palavra, quando iremos lê-la e meditar nela, que o Senhor fale conosco. Nos use, Deus, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. A oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, dando sequência aos nossos estudos, aos domingos à noite, na carta de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, hoje nós vamos meditar no capítulo 2, versos 11 e 12. Colossenses, capítulo 2, versos 11 e 12. Vamos ler juntos a uma só voz? Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém. Nele é uma expressão que aparece aqui de forma enfática, nele, Cristo, e tão somente nele somos abençoados. Esse texto nos fala algumas coisas que Cristo fez por nós, não só o verso 11 e 12, mas o 13, o 14 e o 15. O que Cristo fez pela sua igreja? Há um teólogo britânico, o Dr. N.T. Wright, ele escreveu um comentário de Romanos, e no seu comentário ele divide essa seção em duas partes. Os versículos 11 e 12 falam que Jesus se fez circuncisão por nós. E nós, então, não precisamos ser circuncidados, ou seja, somos inocentados quanto à necessidade da circuncisão. E os versos 13 a 15 nos fala que Jesus sofreu a maldição da lei por nós. A Torá, a lei de Moisés, não tem mais nenhum direito sobre nós. Então, fomos inocentados quanto à lei de Moisés. A lei não nos condena, mas nos leva à santificação. Meditaremos nos versos 11 e 12, portanto, que falam sobre a nossa circuncisão, o nosso sepultamento com Cristo e também a nossa ressurreição com Cristo. Começando pela circuncisão, versículo 11, Paulo nos fala que nele também fostes circuncidados. Também e nele nos remete ao contexto anterior, os versículos 9 e 10, que falam que nós estamos em Cristo e nele estamos completamente aperfeiçoados. Dessa forma, portanto, os versos de 11 a 15, ele nos mostra o resultado daqueles que estão em Cristo Jesus. É interessante porque, ao falar da circuncisão, primeiramente, nós precisamos saber que Paulo nos diz que a circuncisão que Cristo opera em nós não é feita por mãos humanas, mas pelo Espírito Santo. E isso nos mostra que o valor da cerimônia inicial da vida do cristão é um verdadeiro milagre, porque não depende de forma alguma da ação e da intervenção do homem.
Mas, em segundo lugar, quanto à circuncisão, nós não podemos supor aqui que os hereges estavam constrangendo os nossos irmãos lá em Colossos à circuncisão, como nós vemos em Gálatas. Não há essa disputa aqui no texto de Colossenses. Aqui nesse texto, Paulo introduz o tema da circuncisão e batismo de Cristo, para mostrar que aquilo que os falsos mestres prometiam aos colossenses, ou seja, eles prometiam poder sobre a carne, Paulo diz que isso já era deles em seu relacionamento com Cristo. Uma vez estando em Cristo e relacionando-nos com Cristo, já temos o poder sobre a carne. Como bem nos lembra o Dr. Douglas Moo, no seu comentário de Colossenses, o nosso ressuscitar com Cristo fornece todo o poder de que nós necessitamos para dominar qualquer impulso pecaminoso que nós venhamos a ter. Então, nesses textos, neste versículo propriamente dito, verso 11 e 12, Paulo fala sobre o que Cristo fez por nós. Isso, se puder deixar o texto aí, seria bom para acompanharmos. O texto começa falando que Cristo fez circuncisão em nosso lugar, não por mãos humanas. É uma circuncisão espiritual, feita pelo próprio Deus. E isso não é uma novidade no Novo Testamento. Alguém pode pensar que a circuncisão do coração, a circuncisão espiritual é coisa da graça, do Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento temos também esta ideia e temos também a graça de Deus. A forma como os cristãos, depois de Cristo, eram salvos, não é diferente da forma como os hebreus e os israelitas foram salvos também no Antigo Testamento. Por isso, esse texto, nós temos um eco muito forte desses dois versículos em Deuteronômio 36, aonde Deus nos diz: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Quem pode amar ao Senhor Deus de todo o coração é aquele que teve um coração transformado, um coração circundado, um coração que Deus nos dá e nos capacita a adorá-lo, a amá-lo de todo o coração e de toda nossa alma. Também há um eco em Jeremias, capítulo 4, versículo 4. Na primeira parte ele nos diz: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. Quando Jesus chegou na Palestina no século I, ele encontrou um sistema religioso de aparência, um sistema religioso de externalidades cerimoniais apenas, sepulcros caiados, que não tinham de forma alguma uma ressonância em relação à vida interior. Aqui a mesma coisa, Deus nos fala da circuncisão interior no nosso coração. Notem que os irmãos judeus que estavam na igreja de Colossos já haviam sido circuncidados na carne, e agora eles vão se defrontar com outro tipo de circuncisão, ou seja, o prepúcio do vosso coração. Isso implica em ser separado da condição pecaminosa e negativa. Há vários textos, irmãos, que nos mostram esta construção de um templo feito não por mãos humanas, como, por exemplo, Hebreus 9, verso 11 a 14, um templo não feito por mãos humanas. Atos 17, 24, Deus não habita em templos feitos por mãos.
Atos 7:48. O Altíssimo não habita em casas feitas à mão. E aqui no nosso texto nos diz que Jesus nos circuncidou não por mãos humanas, mas pela mão de Deus. Aquilo que era feito por mãos humanas eram ídolos, porque as mãos é que fabricavam. Sicabil é um teólogo muito importante na área de Novo Testamento. Ele tem um grande comentário de Colossenses. Esse autor, teólogo protestante, o Sicabil, ele pontua que, nesse sentido, a circuncisão feita por mãos humanas tornava-se um ato idólatra. E era isso que acontecia com os judeus que não eram convertidos. Eram idólatras em relação à sua circuncisão. A circuncisão feita por mãos humanas não traz aquilo que Deus exige do homem, que é a circuncisão do seu coração. Fomos circuncidados no coração, uma ação exclusivamente de Deus em nosso favor. Paulo nos mostra que isso tem a ver com o quê? Veja aí o verso 11. O despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Literalmente, nesse versículo, o que nós temos aqui é justamente: foi cortado o corpo da carne. Assim como os meninos judeus têm a carne do prepúcio cortada para sinalizar a sua iniciação no povo de Deus, os cristãos têm a carne, isto é, a sua natureza pecaminosa, cortada quando eles vêm a Cristo. A Bíblia, a King James, a versão do rei Tiago, usa a expressão corpo dos pecados da carne. Com isso, Sicabil nos diz que a circuncisão se refere à nossa separação do velho mundo para uma nova vida em Cristo. E Paulo continua instruindo-nos e fala da circuncisão de Cristo. Se refere especificamente à morte de Jesus na cruz, morte que é compartilhada por todo cristão. Na morte de Cristo, nós também morremos. Os cristãos não só compartilham da crucificação de Cristo, mas também do sepultamento com Ele. Nós morremos junto com a morte de Cristo. Nós vemos isso de forma clara em Romanos 6, aonde Paulo nos fala que nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte. E somos ressuscitados com Cristo na sua ressurreição. Dr. Russell Shedd, comentando esse texto, ele nos diz que trata-se de um enterro espiritual acentuado pelo batismo, simbolizando o fim da velha vida no mundo e a ressurreição espiritual como membro do corpo de Cristo. Como rito da antiga aliança, a circuncisão significava a remoção do pecado. O batismo de Cristo, isto é, a sua circuncisão, no seu batismo nós fomos circuncidados. Batismo é a circuncisão de Cristo e significa o lavar que remove o pecado, a renovação pessoal pelo Espírito de Deus e a nossa participação como membros do corpo de Cristo. Qual é o relacionamento disso com a nova aliança? O relacionamento da velha aliança com a nova aliança está no fato de que a velha aliança apontava para Cristo Jesus. A antiga aliança apontava para Cristo. A circuncisão física apontava para a circuncisão espiritual. Quando Cristo cumpre em si
a nova aliança, sendo circuncidado e batizado, tudo que precisava ser feito, Jesus o fez. A sua obra foi consumada. O batismo na nova aliança, obviamente, não é idêntico à da antiga aliança, mas lhe corresponde em essência e o substitui. Na antiga aliança, por meio da circuncisão, o povo entrava em relacionamento com Deus. E na nova aliança, por meio do batismo em Cristo, o povo entra em relação com Deus. Notemos, irmãos, que Paulo aqui usa a circuncisão de forma metafórica para uma ação espiritual. A circuncisão é do coração, é algo que só Jesus faz, é algo lá dentro, não é algo exterior, não é algo que é visível, é algo invisível. A circuncisão é do coração, é algo que Deus faz. A circuncisão, segundo Cristo, é uma circuncisão interior e não exterior. Por isso que o próprio Antigo Testamento fala de lábios circuncidados, Êxodo 6:12. E nos fala também de coração circuncidado, Levíticos 26:41. Nós temos um catecismo, que é o Catecismo de Heidelberg, do século XVI, de 1563, escrito por dois grandes teólogos, o Zacarias Ursino e o Gaspar Oliviano. O Catecismo de Heidelberg serviu também como fonte para o nosso Catecismo da Confissão de Fé de Westminster. E no Catecismo de Heidelberg, ele, na pergunta 74, nos diz que na velha aliança isso era feito pela circuncisão, que na nova aliança foi substituída pela instituição do batismo. Ou seja, por meio da nossa união com Cristo, por meio do batismo e sua redenção, nós obtemos as bênçãos de Deus de forma plena. Somos abençoados por meio da obra de Cristo em nosso favor. Não como os heréticos afirmavam, não diz respeito a uma busca de vãs filosofias, não é por esse meio que nós vamos alcançar as bênçãos de Deus, mas sim na nossa união com Cristo. Quando então Paulo nos apresenta 3 bênçãos que nós recebemos nos identificando com Cristo. Veja essas 3 grandes bênçãos que Paulo nos fala no verso 11 e também no verso 12. No verso 11, ele fala que nós fomos circuncidados também com Cristo. Fomos circuncidados. No versículo 12, ele fala que fomos sepultados juntamente com Cristo. E no final do verso 12, fala que nós fomos ressuscitados dentre os mortos com Cristo. É interessante esses 3 eventos, ou 3 significativas ações de Deus na nossa vida. Paulo está explicando agora o meio, o modo pelo qual os colossenses e nós fomos circuncidados. Eles foram, diz Paulo, sepultados. 3 eventos históricos, redentivos e essenciais. Veja que os 3 verbos estão na voz passiva. Isso quer dizer que é Deus em Cristo agindo em nosso favor. Nós somos objetos da ação de Deus. 3 coisas maravilhosas que aconteceram conosco por meio de Cristo. Veja, em Cristo nós somos circuncidados, em Cristo nós fomos sepultados, em Cristo nós fomos ressuscitados. Trata-se, portanto, da nossa identificação com Cristo, na circuncisão, no sepultamento e na ressurreição.
O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma teologia muito rica das Sagradas Escrituras, que é aquilo que na teologia é chamado de solidariedade da raça. Só existem dois tipos de seres humanos: aqueles que estão em Adão ou aqueles que estão em Cristo. Não existe outro tipo de ser humano a não ser esses. Ou estamos dependurados em Adão, ou estamos dependurados em Cristo. O primeiro Adão, nos diz as Escrituras, ele foi representante de toda a raça humana. Adão era representante de todo ser humano. Então, quando Adão pecou, como diz Romanos capítulo 5, quando Adão peca, todos aqueles que estavam em Adão também pecaram. Acontece que Adão pecou e o salário do pecado era a morte. Então todos morreram. Todos os homens que estão em Adão estão mortos. Vem Jesus. Jesus, nos diz Paulo, Jesus é o segundo Adão. E da mesma forma, Jesus nos representa. Jesus representa todos aqueles que Deus desejou salvar. Aquilo que acontece com Adão, acontece com todos aqueles que Adão representa. E aquilo que acontece com o Senhor Jesus, acontece com todos aqueles que Jesus representa. Nós temos um livro muito interessante sobre isso, do Dr. Russell Shedd, que foi inclusive a sua tese doutoral na Escócia, e o título do livro é A Solidariedade da Raça, o homem em Adão e o homem em Cristo. Aquilo que acontece com Cristo, o nosso representante, acontece também conosco. O que Paulo está dizendo? Se Cristo foi circuncidado, ou seja, batizado, nós também o fomos. Se Cristo foi sepultado, morreu, nós também o fomos. Se Cristo foi ressuscitado, nós também fomos ressuscitados. Já, mas ainda não. Essa é uma outra vertente da teologia. A teologia do já fomos ressuscitados porque Cristo ressuscitou, mas ainda não. Aguardamos o tempo da ressurreição do nosso corpo. Por que Paulo fala que nós não precisamos ser circuncidados? Justamente porque nós já fomos. Fomos circuncidados no único sentido que realmente importa, ou seja, a verdadeira circuncisão, declara Paulo de forma enfática, não é aquilo que as pessoas fazem fisicamente no órgão masculino, mas é algo que acontece quando nós somos enterrados com Jesus por meio e através do batismo e ressuscitados com Ele através do poder de Deus. Paulo nos diz como isso aconteceu com Cristo. Veja o verso 12, nos diz: mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A fé na obra de Deus em ressuscitar Jesus dentre os mortos. Somos também identificados com Cristo na sua ressurreição. Que coisa maravilhosa é pensarmos e meditarmos na nossa ressurreição. Um dia teremos o nosso corpo completamente transformados em um corpo imperecível, em um novo corpo igual ao de Cristo. Glória a Deus por isso. Nós temos aqui, queridos, aproveitando esse tema, nós temos aqui um respaldo para o batismo infantil. Vejam, devido à associação entre circuncisão e batismo, essa é uma evidência importante em favor da prática do batismo infantil. Porque se os filhos menores da antiga aliança eram circuncidados, e se o batismo substitui a circuncisão da nova aliança, há um forte argumento
de que os filhos menores dos crentes na nova aliança devem também ser batizados, devem receber o sinal da introdução deles na aliança, como receberam as crianças que vieram antes da vinda do Messias. Queridos, não quero entrar nos versos 13 a 15, que demandaria um segundo sermão, mas eu quero ficar por aqui e quero concluir. Diante dessa maravilhosa ação de Deus em nosso favor, aonde Ele fala que nós fomos circuncidados, não por intermédio de mãos, mas tivemos o nosso coração totalmente transformado, fomos sepultados, morremos juntamente com Cristo no seu batismo. E a terceira grande bênção, fomos já ressuscitados com Cristo. A circuncisão, a morte, o sepultamento e a ressurreição. Que a nossa vida cristã, a nossa conduta cristã, deve ser de tal santidade que reflita esse agir de Deus em nosso favor. Isso que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos, e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.